Cadê o prof para falar? Será que ele não vem? Olha ele aqui! E aí, galera do Segundão, tudo bem? E aí, animados, correrias, simulado chegando, tema importante para quem quer fazer o simulado, para quem quer fazer um vestibular, para quem quer fazer um concurso, para quem quer fazer treineiro no Enem, tudo, né? Um tema muito interessante que é a questão da cultura afrodescendente no Brasil. E que cultura, né? Quantas coisas que nós temos hoje que é voltada por causa dos africanos que vieram, né, do continente, né, da África para o nosso país. Como também estudamos nas aulas passadas sobre os indígenas. Muitos, como as cidades, nomes Naviraí, é indígena. Itaquiraí, Naviraí. Então, só para você ter uma ideia. E a cultura africana, ela é riquíssima também. Muito, muito, muito. Por isso, galera, vamos finalizar a nossa apostila na última aula, aula 18. Na verdade, ela é aula 17 e 18, mas vamos fazer a parte final. Vamos fazer sobre a cultura afrodescendente, a cultura africana no Brasil. Que tema muito importante para vestibular, para tudo, porque cai bastante mesmo. Várias universidades federais estaduais, como o UEM, o UEL, estaduais do Paraná, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a Universidade Federal da Grande Dourados, a UEMS, nossa universidade estadual, elas buscam muito esse conteúdo indígena, afrodescendente, né? Mais ou menos isso daí, beleza? Top! Galera, a população afrodescendente no Brasil, vocês acreditam que os mercadores, os portugueses, eles capturaram na África e trouxeram para o Brasil durante aproximadamente 3 séculos, do século XVI, 1500 pedrada, até 1888, até a Lei Áurea, até 1850, na verdade, com a Lei Eusébio de Queiroz, que era a proibição de tráfico de navio negreiro, né, da África para o Brasil ou de outro lugar, não importa. Né? Lembra da Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de negros para o Brasil, para o continente americano. Top! Aí o que acontece? Nesse período aí de quase 3 séculos, vocês acreditam que vieram 3 milhões de africanos forçados para ser escravos no Brasil? Muita gente, né, galera? Muitos morreram em condições precárias. Às vezes nem chegava aqui no Brasil, no fundo do navio, do barco, já passava uma dificuldade. Tratado às vezes como animais, gente. Pelo amor de Deus. Nem isso é para ser, né? Só para vocês terem uma ideia. Nem animais poderiam ser tratados assim. E lembrando que hoje existem muitas pessoas que, quando tentam entrar em outro país, imigração, hoje atualmente, passam por esse processo em fundo de navio, em lugares que, né, para tentar uma vida melhor. Beleza. Top. Esses 3 milhões trazidos forçados. Por que vieram os africanos para cá? Primeiro, quando os portugueses colonizaram o Brasil, e os espanhóis, o resto da América Latina, vamos focar no Brasil. Eles precisavam de mão de obra, principalmente para cana. Por quê? Porque quando eles descobriram o Brasil, pegaram para o Brasil de 1500 a 1530, perceberam, analisaram o território brasileiro, perceberam que era um território tropical, propício para o plantio da cana-de-açúcar, lá que vinha lá das Índias. Trouxeram, plantaram e perceberam também que os indígenas não aceitavam, não. Eles tentaram fazer com que os indígenas fossem escravos, como o exemplo. Aí o que aconteceu? Os indígenas muitos fugiam, né? Não aceitavam, fugiam. Então foi aonde que começaram a buscar mão de obra no continente africano, né? Trazendo os africanos para serem escravos aqui no Brasil. E por quê, primeiro? Primeiro para a cana-de-açúcar no Nordeste, principalmente, né? Do século XVI ao século XVII. Depois da descoberta do ouro em Minas Gerais, posteriormente Goiás, Mato Grosso, né, aquela região, mas principalmente em Minas Gerais, tinha descoberta do ouro, então precisava de escravos para retirar esse ouro aluvião do rio, né? Então também utilizou escravo. Aí depois que parou um pouco o ouro no Brasil, entrou o ouro negro. Vocês sabem muito bem, segundo o ouro negro, o café. É mesmo, professor Fabrício? Sim, o café. Com o café, a produção, principalmente no Sudeste brasileiro, em especial em São Paulo, Oeste Paulista, região ali do Oeste de São Paulo, precisava de muita mão de obra também. Então foi aí que era trazido os escravos. Então os escravos vieram para o Brasil, mais de 3 milhões, primeiro para a produção de cana-de-açúcar, segundo para a mineração e terceiro para o café. Não quer dizer que não tinha outras atividades, pecuária e tal, mas as 3 principais foram essas para o vestibular. Beleza?
Outra coisa interessante, gente, muito mesmo, é a questão da influência da cultura afrodescendente no Brasil. É muito forte, com línguas, né, o modo de falar, o modo de se alimentar, de se vestir. Muitas tradições vieram dos africanos. Ou, às vezes, nem era da África. Quando eles estavam aqui como escravos, eles adquiriam hábitos, e esses hábitos a gente usa até hoje. Um exemplo da cultura afro-brasileira, a feijoada, né, galera? Que já vem de bastante tempo. Então, a cultura africana, ela é muito forte aqui pra gente. Ela é muito forte, o samba, né? Um país tropical. Outra coisa interessante é que o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele analisou a população em 2010, ia ter um grande censo agora no Brasil, mas por causa do coronavírus deu uma parada. Mas em 2010 teve um censo e uma autodeclaração das pessoas, tendo a pessoa branca, a pessoa preta, a população branca, a população preta, a população parda, a população amarela, né? Tudo isso é o IBGE falando, tá entendendo? Ele ia e falava com a pessoa, e aí? Então as pessoas se autodeclaravam, tanto que os indígenas, né? Os indígenas, que eram aproximadamente 300 mil, houve um crescimento da população, mais ou menos nessa década de 2000. Por quê? Porque muitos indígenas que já estavam na cidade não se declararam indígenas. Então, houve um crescimento para 800 mil indígenas. Top! Nesse ritmo, gente, 50,7%, ou seja, metade da população brasileira, escutam bem, metade da população brasileira, segundo o IBGE, tá? É de afrodescendentes. Metade da população brasileira é de afrodescendentes. Cara, olha a influência que eles trouxeram para nós, o que eles repassam para a gente. Maravilhoso demais. Top. Outra coisa, quais são as regiões que mais têm afrodescendentes no Brasil? Vamos para vestibular. Nordeste, Norte e Sudeste. E, professor, quais são os 3 estados que mais têm afrodescendentes no Brasil? Bahia, Amazonas e Pará. Aí vocês falam assim, o professor vai mostrar um mapa, olha esse mapinha aqui, ó. Esse mapinha, quanto mais escuro tiver, mais vermelho tiver, assim, vermelho mais escuro, é maior concentração de população, é maior concentração de população de pretos e pardos, ó. Tá? Olha lá. No Brasil. Observa que a região sul, sudeste do Brasil, aqui, ó, sul, centro-oeste, pouco do sudeste, ela ela é mais, o mapinha tá mais claro aqui, ó, mais amarelo, tá? Enquanto que o norte e nordeste já tá um vermelho bastante, porque maior concentração de afrodescendentes. É o que o professor falou, norte e nordeste, Amazonas, Pará e Bahia, tá? Cara, e uma coisa que o prof vai falar para vocês, muito interessante, que é a desigualdade marcante entre população afrodescendente e branca. Por isso, pessoal, é interessante falar sobre as cotas, porque, cara, quando os escravos foram libertados na Lei Áurea, eles não tinham estudo, não tinham um aperfeiçoamento técnico, o governo não deu uma ajuda naquela época, só falou assim, acabou a escravidão. Para onde que eles iam? Eles tinham dinheiro para comprar uma casa no centro do Rio de Janeiro ou de São Paulo? Eles tinham dinheiro com uma boa qualidade de vida? Não. Não teve, o governo simplesmente só colocou os imigrantes europeus e tirou os africanos. E os africanos foram para as periferias do Rio de Janeiro, de São Paulo. E ali muitos permaneceram descendentes e tal, e não tiveram uma boa qualidade de vida, não tiveram também uma questão boa de renda. Então, por isso que existe, né? Para valorizar hoje e o sofrimento daqueles de antigamente. Beleza, galera? Então, temos que lutar pela igualdade no Brasil. Então, o Prof. Fafá é a favor da igualdade no Brasil. Beleza, galera? Um abraço para todos os afrodescendentes do Brasil. Tá? Muitas coisas que nós utilizamos no dia a dia vêm através da cultura deles, como também dos indígenas, dos europeus, dos asiáticos e assim por tudo. O Brasil é um país multicultural, ele não é etnocentral, que é só voltado em uma cultura. Não, ele é vários. Então, segundão, um abraço. Não esqueçam de fazer as atividades do Prof. Fafá, que é a exercício número 5, tá, pessoal? O exercício número 4 e número 5, ok, pessoal? Ó, número 4 e número 5.
Esses 2 exercícios vocês fazem para o professor e a tarefa mínima, tá? Manda uma foto para o professor está mandando pelo YouTube. Não esqueçam lá de dar um like para o professor, um positivo. Tamo junto. Beijo do gordo. E é isso aí, galera.